E aí pessoal, beleza? Então, aqui é o professor Gonzaga, né? Estamos aí vivendo uma quarentena, né? Contra esse coronavírus, mas não é por isso que, né? Você não vai estudar, né? Então, o estudo continua normalmente, tá? Então, vamos aqui gravar blocos de aula, certo? Meia hora cada um, tá? A intenção nossa é essa, disponibilizar no canal do YouTube para vocês, tá bom? Vai ter meu canal, né, Professor Gonzaga, então vou disponibilizar lá as aulas, então vai ficar bem legal aí para você não ficar parado, né, no feriado. E óbvio, né, que vai ter as provas normalmente, tá? Essa aula aqui ela é direcionada para os meus alunos da Faculdade Católica Dom Orione, né? Mas vai estar disponível no canal do YouTube para todo mundo, né? Que é uma aula que o que for abordado aqui ele tanto serve para o estudante de faculdade, como também é de total valia, né? Para quem está estudando para concurso e tudo mais. Porque aqui eu vou abordar entendimentos jurisprudenciais e tudo mais, então nesse ponto aí pode ficar tranquilo, beleza? Então eu quero já nesse assunto, que é o assunto da N2, né, lá da faculdade, trabalhar os crimes patrimoniais, né? Então eu vou aqui inicialmente trabalhar o crime de furto, né? Então serão várias aulas aí falando sobre todas as características do furto e tudo mais. E também eu quero abordar, né, posicionamentos jurisprudenciais e tal, beleza? Então eu tô gravando essas aulas em casa, né? Não tem aquela estrutura, né? Aquele estúdio todo, né? Não tem isso. Então você vai me ver aqui abaixando para pegar livro, pegar código e tal, né? Mas fica tranquilo, a intenção aqui, né, é passar o conhecimento, isso vai ser feito e pode ter certeza que vai ser muito bom, né? Você vai gostar, você vai estar aí na sua casa tranquilo assistindo e vai ser bem legal, tá? Pessoal, então primeiramente o crime de furto, ele está lá tipificado no artigo 155, né, do Código Penal, então artigo 155, e essa é a estrutura, né, do tipo penal. Então nós temos aqui o furto simples, está lá no caput, né, subtrair para si coisa alheia móvel, né, vamos trabalhar aí todos os elementos do tipo do crime de furto, né. Vou falar sobre o animus rensi habendi, que é o animus e assenhoramento da coisa, que é crucial para que haja consumação do furto, para que você não confunda o furto com outras condutas criminosas, né? Vamos falar sobre isso. Até a questão da consumação, tem as teorias, né, da apreensio, né, que tem a teoria da amócio, que é adotada. Vamos falar muito sobre isso também, sobre posse mansa e pacífica, tá? Há também o furto agravado, que está no parágrafo 1º, que é o famoso furto noturno, né? Vamos trabalhar ele também, tá? Furto privilegiado está no parágrafo 2º, super importante, né? Que tem todos os elementos, né, ali para configurar a conduta privilegiada, então vamos trabalhar isso, né? Primariedade do agente, pequeno valor da coisa furtada, tá? Também temos aqui um tipo, né, penal aqui no parágrafo 3º, nada mais é que uma norma explicativa, né, que traz a coisa móvel por equiparação, que seria a que fala expressamente no Código Penal da energia elétrica, né? Mas veremos que pode abarcar outras formas de energia, não somente energia elétrica, tá? Então vamos falar sobre isso também. E aqui, pessoal, nós temos uma parte muito importante do tipo penal, que são as qualificadoras do furto, né? Então aqui nós temos o furto qualificado. Parágrafo 4º, meio de execução, né? Vamos abordar. Resultado posterior, parágrafo 5º, a questão do furto dos semoventes, né? Vamos ver que não é qualquer semovente que pode ser objeto material do crime de furto, né? Então nós podemos ter aí somente pode ser aquele semovente, né, domesticável, que é destinado à, né, produção. Então não é qualquer, furtou meu cachorro, então é furto qualificado. Pode ter outra qualificadora, mas não vai ser a qualificadora do furto do semovente, certo? Então que isso aí fique bem claro, beleza? E temos aqui também a subtração de explosivos, que está no parágrafo 7º, né? Então uma questão aí bem complicada, nós vamos falar sobre isso, tá? Até a questão da hediondez, que, né, houve acho que o legislador foi relapso, né, ele esqueceu de enquadrar o roubo, né, mediante os explosivos, mas enquadrou o furto, né. Então vamos falar sobre isso também, tranquilo? Então para começar,
vamos aqui, né, o meu quadro é pequeno, então não vai dar para estar escrevendo toda hora, né, mas vou usar essa estrutura apenas como base para a aula. E você que está aí com o seu caderno, você que é aluno da Católica, que é estudante de concurso, enfim, que está vendo essa aula, faça suas anotações, né, enfim, faça seu caderno para ajudar você aí no seu estudo, beleza? Primeiramente, em relação à classificação do crime de furto. Primeira coisa, o furto ele é um crime comum. Sim, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, não exigindo uma qualidade específica do sujeito ativo do crime, certo? Agora, óbvio, né, um detalhe importante é que não pode ser autor do furto o proprietário da coisa, né? Então, digamos que eu tenho a propriedade ou a posse do objeto, certo? E eu subtraio esse objeto, né? Eu posso subtrair esse objeto? Né? Então não tem como, aí não há essa possibilidade, tá? A doutrina até, inclusive, ela deixa isso assente, né? Então não é possível que o próprio possuidor ou o próprio proprietário da coisa, ele venha a subtrair a coisa. O que pode acontecer é, por exemplo, digamos que eu tenho um carro, esse carro está alugado ali, né? Para um terceiro. Então eu vou lá deliberadamente, pego esse carro de volta, né? Pulo o muro da casa dele e levo. Ah, isso vai ser furto? O que eu posso ter aí é o chamado exercício arbitrário das próprias razões. É um crime contra a administração pública, né? Isso vai ser abordado mais à frente, tá? Farei uma aula, né, sobre isso, já direcionado também, né, também tanto a faculdade como também a estudantes, né, que estão aí se preparando para concurso, beleza? Então, pessoal, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Ponto importante também é que o furto ele é um crime material, certo? Um crime material porque para a sua consumação ele exige a ocorrência do resultado naturalístico, né? Então é necessário o resultado naturalístico para configurar o crime de furto. Então é um crime material, nós temos lá a subtração do objeto, nós temos com isso uma modificação no mundo dos fatos, tranquilo? Outro ponto é que o furto ele é um crime de forma livre, né? Ele pode ser praticado de qualquer maneira, você pode subtrair um objeto que está em cima de uma mesa, você pode subtrair um veículo que está estacionado na rua, quebrando o vidro e levando esse veículo, você pode subtrair uma televisão, você pulando o muro, quebrando a janela. Então há diversas maneiras de você praticar a conduta criminosa, beleza? Além disso, o furto é um crime plurissubsistente, tendo em vista que admite o fracionamento da conduta, logo, cabe tentativa de furto. Então é possível o furto tentado, então é um crime plurissubsistente. E além disso, é um crime unissubjetivo. Isso é importante porque se ele é um crime unissubjetivo, ele pode ser praticado por uma ou mais pessoas, certo? Ponto importante é que há uma qualificadora aqui, né, que está no parágrafo 4º, que é justamente o que? O concurso de pessoas, né? Vamos falar sobre ela. Então, o concurso de pessoas no furto, né, é uma qualificadora. Então, o concurso de pessoas qualifica o crime de furto. Vamos ver lá, quando estudarmos o roubo, artigo 157, que o concurso de pessoas no roubo majora a pena, já no furto qualifica o crime. Então são situações diferentes, né? Quando eu trato de um crime qualificado, nós temos um limite mínimo e máximo superior ao tipo penal básico, né? O furto, se vamos ver lá no Código Penal, pegar o Código Penal aqui, lá no artigo 155 fala subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa, né? 1 a 4 anos e multa. Já o furto qualificado, do parágrafo 4º, que trabalha o concurso de pessoas no inciso 4º, né? Vamos falar sobre isso, a pena ela varia de 2 a 8 anos, né? Então você pode observar que o mínimo e máximo de pena combinado e abstrato é superior, certo, ao tipo penal básico, né, do caput, que trabalha justamente o chamado furto simples, tá? Furto simples, tranquilo? Então isso aí é muito importante, tá, pessoal? Então essa classificação é importante, até em relação a essa questão do concurso de pessoas, a doutrina ela ainda aprofunda mais, ela fala o seguinte, olha, se eu for analisar especificamente a qualificadora do concurso de pessoas, né? Ali o parágrafo 4º, inciso 4º, eu posso dizer, né, que no que tange essa qualificadora, o furto seria um crime plurissubjetivo, né?
Por que isso? Porque para configurar, obviamente, concurso de pessoas, eu tenho que ter ali a atuação de 2 ou mais pessoas, né? Então eu tenho que ter o ajuste prévio ou a convergência de condutas entre 2 ou mais pessoas, visando o mesmo fim, a subtração do mesmo bem, né? Ou dos mesmos bens, enfim. Então isso nós teremos, nesse caso, um crime plurissubjetivo, né? Mas é óbvio, em regra, é um crime unissubjetivo. Por quê? Se eu tenho o concurso de 2 ou mais pessoas, eu tenho um furto qualificado. Agora, se eu tenho o crime praticado por uma única pessoa, eu posso ter o furto qualificado, né? Ou noutra qualificadora que não seja concurso de pessoas, ou eu posso ter o chamado furto simples, né? Então eu posso ter aqui, no caso, o furto simples. Tranquilo, pessoal? Entenderam isso? Beleza? Tá? Então vamos lá, continuando aqui, estou aqui com o meu esquema. Com relação ao bem jurídico tutelado, né? Ponto importante é que nós estamos trabalhando os crimes contra o patrimônio, né? Então quando fala patrimônio, eu posso trabalhar 3 situações aí. Detenção, posse e propriedade, né? Então vamos lá, será que o furto, né, a tipificação do crime de furto visa tutelar tanto a propriedade, quanto a posse, quanto a detenção, né? Então isso é muito interessante, tá? Quando a gente fala de detenção, a detenção, o detentor, ele não exerce qualquer atributo, né, ou quaisquer dos atributos do direito de propriedade, que é o quê? Disposição, fruição, gozo, usufruto, né? Reivindicação, né? Direito de reivindicar o bem. Então ele não exerce nada disso. O detentor, ele exerce ali, né? Ele detém a propriedade em nome de terceiro, ou em nome do possuidor, ou em nome do próprio proprietário do bem, certo? Então isso é importante. Então não vai o furto nesse ponto, né? Então se eu tenho uma pessoa que é mero detentor de um veículo, se eu vou lá e subtraio esse veículo, a vítima não será esse detentor, mas sim o possuidor ou o proprietário do veículo. Isso é muito importante. Agora, a doutrina que entende que também haveria, né, a tutela no caso da detenção, mas isso não prevalece. O que prevalece é que o furto, ele visa o quê? Tutelar tanto a propriedade como a chamada posse legítima, tá? Tanto a propriedade como a chamada posse legítima. Então isso aí é muito importante, é um detalhe crucial, tá? Então tanto a propriedade quanto a posse legítima, ambas são tuteladas pelo, né, são bens jurídicos tutelados pela tipificação do crime de furto, né? Ponto importante é que o patrimônio, ele é um bem jurídico, né, disponível, né? Disponível. Então, será que poderia haver o consentimento do ofendido em relação à subtração, né? Então houve a subtração, houve a consumação do crime, né? E posteriormente o ofendido fala, não, eu perdoo ele, deixo para lá. Será que isso é possível? Não é, porque o furto é um crime de ação penal pública incondicionada. Houve a consumação do delito, não cabe mais à vítima querer deliberar se é ou não necessário, né? Se deve ou não prosseguir a devida investigação. Então, se é um crime de ação penal pública incondicionada, então não há o que se falar, a investigação irá ocorrer. O que pode acontecer é que, conforme o artigo 16 do Código Penal, é previsto chamado arrependimento posterior. Então é possível, sim, que aquele autor do furto ele venha devolver a res furtiva, a coisa furtada. Então, se isso for feito, ele receberá o benefício, né, desde que no prazo legal, né, previsto. Se isso for realizado, ele devolver a coisa, reparar o dano, ele será beneficiado pelo chamado arrependimento posterior. Tranquilo? Então isso aí é mais um ponto importante. Outra situação, em relação ao objeto material do crime. Então, qual seria o objeto material do crime de furto? Quando eu falo objeto material, nada mais é que a coisa ou a pessoa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, o objeto material do furto, conforme o próprio artigo 155 diz, como eu já falei aqui para vocês, eu tenho lá coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel. Então não pode abarcar, né? Deixa eu só desligar esse telefone aqui. Então não pode abarcar a coisa própria, né? Então, outro ponto, bem imóvel. Será que o bem imóvel ele pode ser objeto material do crime de furto, né? Então isso é uma pergunta também interessante, tá? O bem imóvel, ele não pode ser
objeto material do crime de furto. Apenas o bem móvel, certo? Lógico que coisa móvel alheia, certo? Objeto material, coisa móvel alheia. Pergunta interessante que a doutrina trabalha é que será que o ser humano ele pode ser objeto de furto, né? Então, será que essa possibilidade do ser humano ser furtado, né? Olha só, né? Pessoal, quando eu falo coisa alheia móvel, coisa, o ser humano é coisa? Não, certo? Não. Então, o ser humano, ele não pode ser objeto material do crime de furto, tá? O que pode acontecer? Ele pode ser o ser humano ele pode ser sequestrado, artigo 148, né, do Código Penal. Então temos o crime de sequestro. No artigo 59, temos o crime de extorsão mediante sequestro, né? Então, artigo 159. Temos também a chamada subtração de incapazes, que está no artigo 249 do Código Penal. Então, são situações em que nós temos, sim, o ser humano como objeto material do delito, tá? Outra situação importante, será que partes do corpo humano poderão ser objeto material do crime de furto, né? Sim, tá? Braço, perna, enfim, pode ser cérebro, né? Então nós temos aí faculdades de medicina, o próprio ML tem lá às vezes essas partes do corpo humano que são utilizadas para estudos, aprimoramento científico, enfim. Então, sim, partes do corpo humano poderão ser, sim, objeto material do crime de furto. Tranquilo? Então, isso aí é mais um detalhe super importante. Aí vem, professor, mas e o cadáver, né? Será que o cadáver, ele pode ser objeto material do crime de furto? Eu tenho que analisar duas situações. Primeiro ponto, lá no artigo 211 do Código Penal, nós temos o crime de subtração de cadáver, né? Subtração de cadáver. Agora, para configurar o crime do artigo 155, esse cadáver ele deve ter valor econômico, certo? Valor econômico. E desde que ele esteja na posse de uma faculdade de medicina ou de uma instituição científica que vai utilizar ele para estudo, enfim. Então, para que o cadáver ele possa ser objeto material do crime de furto, ele deve ter valor econômico. Então, digamos que o sujeito está ali, né? Vai enterrar a mãe está lá no caixão, ele sai, deixa o corpo da mãe ali, quando volta, cadê o corpo da mãe? Sumiu, não é? Alguém levou. Que crime é esse? Subtração de cadáver, certo? Subtração de cadáver, artigo 211 do Código Penal. Crime contra o respeito aos mortos, beleza? Então, artigo 211. Agora, se eu tenho lá um cadáver que está lá na Faculdade de Medicina, da USP, da Universidade Federal de Tocantins, Universidade Federal de Brasília, de Goiás, enfim, e alguém vai lá e leva esse cadáver. Esse cadáver ele tem valor econômico, né? Ele tem valor econômico ali, ele é utilizado na faculdade tanto, né, para fins científicos, como também ele tem um valor, porque um cadáver para aquisição, muitas das vezes, não é tão simples assim, né? Então, se ele tem valor econômico e ele está na posse de uma instituição que utiliza esse cadáver para estudos, ele sim pode ser objeto material do crime de furto, tá? Ponto importante, como eu falei, a coisa deve ser alheia. E se a coisa for própria? Crime impossível, beleza? Digamos que tem um relógio ali na mesa, eu vou lá, nossa, que relógio top. Eu vou lá e pum, subtraio o relógio. Ninguém viu, né? Pus no bolso, tranquilo. Vou para casa. Aí quando eu chego em casa, olho pro meu braço, nossa, cadê meu relógio? Né? Cadê meu relógio? Fica aquela loucura toda. Aí eu pego, põe a mão no bolso. O que é isso aqui? Ah, o relógio que eu peguei lá na mesa, igualzinho ao meu. Uai, ai, nossa, esse relógio é meu. E aí, é furto consumado? Não é. Crime impossível. Por quê? Eu tenho aí uma coisa própria, coisa móvel que é própria, que é minha, né? Então, nesse caso, por que o crime é impossível? Ele é impossível tendo em vista a impropriedade absoluta do objeto material. Então não tem como consumar esse delito, tá? Tendo em vista o quê? Impropriedade absoluta do objeto material do crime. Tranquilo? Então mais um ponto aí super importante, beleza? Outras situações interessantes aqui, a chamada res nullius. Res nullius. Quando eu falo res nullius, né? Que é essa palavrinha aqui, ó, só a chamada res nullius, né? Quando eu falo res nullius, que é a chamada coisa
sem dono, né? Então será que uma coisa sem dono, ela poderá ser objeto material do crime de furto? Não pode, certo? A coisa sem dono, ela não pode ser objeto material, quase derrubei aqui, né? Ela não pode ser objeto material do crime de furto, tá? Então a coisa sem dono não pode ser objeto material do crime. Deixa eu ajudar esse negócio aqui que tá meio... Não pode ser objeto material do crime de furto. Então a res nullius, a coisa sem dono, não pode ser objeto material, porque não tem dono. Então, quando fala coisa alheia móvel, objeto material é coisa alheia móvel. Então alheia tem que ser de alguém. Então se não é de ninguém, não é furto, beleza? Outro ponto é a chamada res derelicta, né? Tá colocado no trancou aqui, ó, res derelicta, tá? Se você ouvir uns gritos aí, meu filho, viu? Tá? Que aqui eu tô gravando em casa, né? Então tá os meninos tudo correndo aí em casa, né? Tá todo mundo enclausurado. Então imagina você ficar trancado com 2 meninos pequenos dentro de casa. É difícil, mas eu fazendo minhas coisas aqui, trabalhando, eles no meu pé. Mas que bom, né? Muito, muito bom, né? Um dia eles aparecem por aqui ainda no vídeo também, nas aulas. Então, pessoal, a res derelicta é chamada coisa abandonada. Então, será que a coisa abandonada ela pode ser objeto material do crime de furto? Não pode, certo? A coisa abandonada, ela não pode ser objeto material do crime de furto, certo? Tá? Existe um crime que é chamado apropriação de coisa achada, né? Pode caracterizar a apropriação de coisa achada. Tá? Deixa eu só ver aqui qual é o dispositivo. Acho que é o artigo 163. Deixa eu só olhar aqui do Código Penal. Artigo 16... Cadê? 163 não. Cadê aqui? Apropriação. Então, indébita, não é aqui. Cadê aqui? Ah, tá. Anotem aí, ó. Artigo 169, inciso 2 do Código Penal. Artigo 169, inciso 2. Então, a res delicta, que é a coisa abandonada, não pode ser objeto material do crime de furto, tá? Mas poderá ser objeto material do crime de apropriação de coisa achada, tá? A apropriação de coisa achada, fala aqui o artigo 69, ó. Apropriar-se alguém, né, de coisa alheia vinda ao seu poder, aí vem por erro, caso fortuito, enfim. Aí parágrafo único, na mesma pena incorre, inciso 2, quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias. Só retificando, esse dispositivo aqui, ele se aplica apenas à coisa perdida, tá? Então, cuidado. Só retificando com vocês, tanto a res nullius como a res derelicta, ambas, certo? Não podem ser objeto material do crime de furto. Não pode, certo? Não pode. Agora, a chamada coisa perdida, né? Então essa aqui, ó, coisa perdida, ela também não vai poder ser objeto material do crime de furto, mas nós temos o crime que está previsto lá no artigo 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal, tá? Então a coisa perdida é outra situação. A pessoa perde o objeto, não. Então digamos que eu encontro uma carteira, né, com dinheiro dentro, pega essa carteira e guarda e não devolve para ninguém. A apropriação de coisa achada, porque aquilo ali tem um dono aquilo, certo? Não é furto, não é subtração, né? Não estou subtraindo nada, eu achei esse objeto, beleza? Agora, se eu tenho a coisa, a res nullius, que não é a coisa sem dono, ou a res derelicta, que é a chamada coisa abandonada, ambas não podem ser objeto material do crime de furto, como também de nenhum outro crime, tá? Então isso aí é outro ponto também bem importante da matéria, tá? Aí tem algumas outras situações aqui que a doutrina fala, tá? Eu vou deixar para trabalhar mais à frente, certo? Pessoal, esse nosso primeiro vídeo, né? Eu vou parar aqui, tá? Trabalhei esses elementos com vocês, essas observações super importantes, tá?
Então são vídeos que vão demorar em média aí 25 minutos, né, para deixar bem tranquilo. E no próximo eu já trabalho alguns elementos do furto, né, o núcleo do tipo e tudo mais com vocês, tá bom? Então era isso, um grande abraço e até a próxima.